Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, o seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, com a alegria aqui me controlando, e eu tenho aqui comigo hoje o meu amiguinho Lucas, que está meio afetado, meio ruinzinho da gripe. E aí, pessoal, e aí, meu amiguinho? Espero que a voz não esteja de toda horrorosa e que meu amiguinho consiga fazer uma edição fantástica e tornando-a menos irritante. Mas sejam bem-vindos a mais um Dois Nerds de uma Bíblia. Estamos aqui para falar de nerdice, teologia. Hoje nerdice bem recente. É raro a gente falar tão rápido de algo que sai assim. Nerdice que tá em voga aí no momento, mas nós queremos aproveitar então o hype e não perder, embora um monte de gente já comentou, né, na primeira semana, no primeiro final de semana. Mas antes da gente falar, não esquece, curte, comenta, compartilha, faz tudo que o cast aí está dizendo de positivo. Se você gostar aqui do nosso conteúdo e ajuda a gente a espalhar aí o Dois Nerds, seu cast de nerdice e teologia semanal aqui que a gente produz. É isso, então hoje, Divertidamente 2. Fizemos um cast recente, meu amigo, falando que estávamos ansiosos por Divertidamente 2, né? E o filme tá em voga. Então, gente, o que acontece? A gente vai partir do princípio aqui hoje que ou você sabe, ou você assistiu. Então a gente não vai explicar sobre o filme, a gente vai falar nossas opiniões aqui do filme. Então assim, spoiler free, se você ainda não teve a oportunidade de ir no cinema ver, deixa pra ver o cast depois, quando você já tiver assistido o filme. Se você não liga pra spoiler, tudo bem, pode vir. A gente tá hoje aqui no risco e na coragem, porque estamos sem pauta. Vamos falar abertamente do que achamos do filme. E é uma delícia, não é mesmo? Assim, eu adoro quando o caos reina, assim. Eu me sinto em casa. Mas é bom demais, ainda mais um filme como Divertidamente, que não é um filme difícil. Não vejo que a gente precisa aqui ter uma pauta longa. A gente não quer também fazer reflexões complexas. Tem um monte de gente que já fez isso. Eu acompanho alguns influencers que fazem essas pautas complexas e tudo mais, que eu gosto de ouvir. Mas não é nosso perfil aqui. Então assim, ó, já começo falando aqui. Gostei do filme. Acho que ele manteve a qualidade do primeiro. Geralmente, sequências são amaldiçoadas, né? É uma tradição no cinema. Sequências são amaldiçoadas. Mas Divertidamente 2, pelo menos de início eu achei que tinha sido melhor. Depois de um dia refletindo, já achei que não chegou a ser melhor. Manteve a qualidade. Não supera demais, assim, o primeiro filme. Até porque o primeiro traz a questão da novidade. E o 2 não tem tanta novidade assim. Né? Mesmo a forma como o roteiro se desenrola é muito semelhante à do primeiro. Mas, como a proposta é boa, dá pra repetir e ainda assim continuar muito bom. Perfeito. Eu vou falar que eu gostei muito do 2, que tá de pau a pau, tá igual. Talvez não melhor, mas assim, é tão bom quanto, então eu acho que se o Divertidamente pra mim tava no cargo de melhor filme, assim, meu filme favorito de animação, Divertidamente 2 entra ali e divide o pódio. Então a franquia Divertidamente manteve a qualidade, o que realmente é difícil. Quem sabe, assim, quem que mantém a qualidade nesse nível? Toy Story consegue ter filmes constantemente bons. Procurando Nemo não é tão bom. Monstros S.A. não é tão bom. São legais, mas não é o mesmo nível, né? Carros, eu só gosto do primeiro, o resto eu acho uma tristeza. Então, cara, Divertidamente eles conseguiram apresentar as emoções novas, deram uma justificadinha, que era uma das questões que me preocupava. Cara, vão justificar como? Deram uma justificadinha lá, tá ok, né? E eu acho assim,
para uma empresa que tá tentando, né, simplificar as emoções, é um baita de um desafio. Cara, eles estão muito de parabéns em conseguir simplificar isso. Emoções tão vívidas, situações tão vívidas, em algo que, pô, a Riley tá ali com 13 anos e é algo que qualquer um de nós passou nos 13 anos. Qualquer um de nós teve uma pequena crisezinha de pânico. O dela ainda foi forte. Mas, cara, gostei muito do filme, assim. Muito mesmo. Tá nos top do ano, com certeza. Inclusive, essa pauta da puberdade e da adolescência é o período, querendo ou não, mais interessante para explorar-se mesmo a história. Não que a infância não seja interessante, mas não é à toa que a ideia da adolescência é realmente mais conhecida como o período mais conturbado de hormônios, de emoções. Então acho que se eles seguirem essa lógica, que eu achei muito interessante, eu espero que eles sigam, né? Minha expectativa de terem um filme, ou pelo menos uma produção, não sei se em algum momento eles vão querer fazer séries também sobre, mas da Riley nas diferentes fases da vida, que igual nós tivemos a nostalgia, eu não acho que eles jogaram a nostalgia ali simplesmente avulsa. Creio eu que minha teoria, né? Em algum momento ela vai aparecer no momento certo. Então é muito legal. Essa proposta do Divertidamente coincide muito com o momento que a gente vive, que de olhar realmente as coisas com mais gratidão, o desenvolvimento por conta do excesso de ansiedade que o nosso mundo vive. Então a gente ter psicoterapia, conhecer melhor nossas emoções, o autoconhecimento humano. Eu acho que é um contexto muito apropriado. E o filme, então, ele vem para nós como um convite a nós, de fato, nos autoavaliarmos. E se me permite mais um comentário ainda, eu agora, no contexto em que eu vivo, anseio ver também um spin-off, não sei se em filme ou em série, ou minissérie, sei lá, um curta, mas falando mais das emoções dos pais. Gente, eu achei sensacional. Aquela hora da refeição é sensacional. É maravilhoso aquilo lá. Precisa expandir. Igual assim, depois do que eles fizeram o primeiro filme, teve aquele curtazinho do menino que, né, chama ela pra sair e tudo mais. Cara, ele é genial, ele é rápido, ele dura alguns minutinhos, mostra a cabeça do piá, que só sabe pensar em skate, mostra a cabeça do pai, tipo, todo... o que esse cara quer com a minha filha? Então eles podem explorar isso, podem explorar os outros personagens, as outras meninas do time dela e tudo mais. Eu acho que talvez aí seria até uma série de... uma minissérie conforto e cura, tá ligado? Porque, cara, no final das contas, tá ensinando, eu acho, assim. Talvez ensinando errado, mas está ensinando uma geração sobre os cuidados da mente, né? As pessoas não entendiam o que era o cuidado da mente, né? Nossos pais, imagina, nossos avós, era uma geração que simplesmente recebia as coisas, fazia, pronto, acabou, não havia um cuidado. Hoje muito se fala da inteligência emocional, o cuidado da mente, o conhecimento próprio. Então todos esses elementos que de certa forma o filme mostra, né, o senso do ser. Eu achei muito inteligente isso, o senso do ser, quem eu sou. Tá trazendo para uma nova geração de crianças que estão se formando essa importância, a importância de ter um senso de quem você é. Você é uma pessoa boa, né, e reconhecer os seus erros. Sabe, cara, é um filme que ensina muita coisa interessante para uma geração que tá vindo aí, que tá sendo atacada por TikTok, vídeos rápidos, coisas, né, superficiais. Então, independente de detalhes, porque o filme não traz coisas polêmicas, ele só traz coisas basilares da vida. Então, eu acho que ele poderia ter uma série, sim, aprofundando em outros relacionamentos, talvez focando um pouco mais pros adultos, porque, assim, pra mim é um filme pra adulto também, né? Quem entendeu de verdade é o adulto. Cara, ia ser genial. Eu vi alguns comentários, inclusive, pessoal aí da internet, né? Alguns comentários de teólogos, pastores e tudo mais, criticando um pouco o filme, no sentido de o filme ele traz um aspecto muito antropocêntrico, né? Tá, perfeito. Então a Riley precisa fazer esse exercício autoemocional de autoconhecimento. Mas eu vou
pedir licença aos meus colegas, eu acho que não é a proposta do filme. Eu entendo e não quero desmerecer aqui a importância que tem. É lógico que se a gente for fazer uma comparação com a vida cristã, falta realmente o elemento divino, Claro. o elemento redentivo. De fato, o ser humano só se liberta daquilo que habita em si e que é mal por natureza, e a gente vê isso em cada uma das emoções que a Riley guarda dentro de si, que tem esse elemento um tanto maldoso. É lógico que esses elementos só são solucionados com a redenção. Mas eu acho que o filme justamente quer falar, independente de redenção, nós precisamos nos conhecer. Isso é independente de sermos cristãos ou não. Se não a gente vai para aquela linha também de que a gente não precisa de psicólogo, que a gente não precisa de terapia, e eu acho que essa não é a proposta nem para um cristianismo saudável no mundo de hoje. Tem muitos cristãos que precisam sim de acompanhamento psicoterápico, precisam passar por um terapeuta para se autoconhecer, que precisam de medicamentos para se autorregularem com auxílio aí de um remédio apropriado, que precisam ali de um mentor, que é muito comum nas igrejas, um mentor que ajude ele a se autoavaliar. Então eu acho que a gente não acho que isso desmereça o filme em si, e também não acho que anula a mensagem do evangelho. Eu acho que dá para as duas coisas caminharem juntas, né? Sem a gente ficar nessa crise. Concordo com você em todos os níveis. É importante, e eu acho que até a nossa função aqui, trazer esse pensamento, né? Somente com Deus a gente vai ser completo. Somente em Deus a gente vai encontrar as soluções. Eu comentei com o pessoal, a Riley, de uma forma... olhando assim, é o ideal que o ser humano conseguisse isso sozinha. Ela reorganiza os seus sentimentos e ela se conserta, né? Então, de uma forma muito inteligente, ela consegue passar por tudo isso e beleza. Não é o que a gente vê na vida real na maior parte dos casos. A gente sabe que as situações de ansiedade muitas vezes precisam de um auxílio de remédio, uma intervenção mais forte, química, terapêutica e tudo mais. Ela é uma criança de 13 anos. Vamos supor que ela ainda está no seu estado perfeito de estrutura mental. Talvez ali numa adolescência isso já seja diferente, com mais responsabilidades, e na vida adulta, aos seus 20, 22 anos, isso mude. Tudo bem. Mas a gente vê aqui o ideal. A pessoa, o corpo dela ali se consertando. Legal, show de bola, adoro, eu adorei isso. É o imaginário ideal. A gente sabe que a verdade também é que só vai alcançar essa plenitude quem tem Deus, né? Porque, cara, é isso, é somente com Deus. Mas não é o objetivo do filme, e o filme também não, em nenhum momento o filme desmerece qualquer coisa dessa. O filme não mostra uma super, tipo, nossa, você é suficiente, você é... Não, ela reconhece seus erros, faz as pazes com as suas dificuldades e tenta melhorar. A gente sabe que na moral, na vida real, a gente só consegue fazer isso quando a gente está diante de Deus. Pra gente fazer paz com os nossos próprios erros, pra reconhecer nossos próprios erros, poxa, é só realmente diante de Deus. Avisando nossos ouvintes, é um pequeno problema no áudio do Beto aqui, então vocês devem perceber uma alteração no meu áudio agora, mas tá tudo certo. Meu querido, continue sua exposição. Eu achei bem legal as emoções apresentadas. Tivemos a ansiedade vindo como grande protagonista aí, né? Além dela, temos mais 3 emoções sendo apresentadas: inveja, vergonha e tédio. O qual tédio é maravilhoso, eu ainda não entendi o que ele é. Mas o tédio... Pelo que me falaram, é atédio. É atédio, que eu ia falar, o tédio é uma emoção masculina e eu ia chamar de mas é atédio então. Então tá, atédio. Eu amei atédio. Mas a ansiedade também é uma emoção muito presente, muito pertinente nos nossos dias. Uma coisa só que me incomodou um pouco, falando um pouco agora de alguns incômodos, aí no filme mesmo, não nessas questões teológicas. Primeiro,
Essas emoções, elas surgem, parece que desconectadas das emoções anteriores. Isso é o que me incomodou. Realmente. Porque a inveja, por exemplo, a inveja é a Nojin. A Nojin era invejosa no primeiro filme também. De certa forma, medo já era ansioso no primeiro. Né? De certa forma, a vergonha já tá retratada na tristeza. A única que eu não conseguia vislumbrar muito bem era o Tédio, embora dava pra colocar ela com a Nojinho também, se fizer um bom esforço ali. Então, eu vi um comentário, o qual eu entendo, concordo, mas eu acho que entra no mesmo aspecto desse comentário teológico de um psiquiatra, acho que é um psiquiatra, tá? Que comenta assim, que ele não gostou da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela não é um sentimento. A ansiedade é um produto gerado pelo medo, né? O medo do futuro, um medo descontrolado, ele gera ansiedade. Então a pessoa tem medo do futuro, não consegue controlar esse medo e começa a vislumbrar diversas possibilidades do futuro, esse medo gera ansiedade. É mais ou menos isso. E eu entendo, realmente é isso. A ansiedade, ela é um produto do medo. Tanto que o medo dos sentimentos originais, é o que mais acaba gostando dela, né? Então, o filme traz esses sentimentos, eles têm essa desconexão do que seria a realidade. A realidade deveria ser o medo trazer a ansiedade, talvez a tristeza trazer a vergonha, eles se deram bem. A inveja, a nojinho trazer a inveja. Talvez isso seria o correto. Mas, novamente, a gente entra no lúdico. É o lúdico para criança, o lúdico para representar ali, né? Eu entendo que não é exatamente aquilo, mas eu acho que isso não faz perder a mensagem. Mas, realmente, há essa desconexão. E eu também fui, e até argumentar isso que você falou, relacionar com o lúdico. E eu creio que também essas emoções surgem, né? Foi a resposta que eu achei para essa minha crítica, né? Também é que a puberdade é um momento em que essas emoções vêm mais à tona. Porque o que me incomodou também foi o pai e a mãe continuam tendo no centro de comando, mesmo sendo adultos, as 5 emoções principais. Isso estava me incomodando. Falei, tá, por que a Riley tem mais 4 emoções? E a gente imagina que essas 4 emoções continuarão ali, mas o pai e a mãe não têm mais as emoções. Mas aí o filme me aliviou essa crise quando eles mostraram a ansiedade vindo em um dado momento na refeição. Eu criei a minha teoria, né? No final das contas, eu acho que as emoções complexas que surgem no filme agora na puberdade continuam ali na vida adulta. Só que agora elas não estão no centro de comando. Elas surgem de vez em quando. Então, talvez elas são acionadas, né, aqui tentando entender a lógica, né, são acionadas por alguma das emoções primárias. Então, o medo aciona a ansiedade quando necessário, né, a nojinho aciona a inveja ou a tédio quando necessário, e assim por diante. Foi a solução que minha cabeça conseguiu inventar. Não, eu concordo. Dá essa impressão de que esses sentimentos estão lá, eles só não são quem guiam. Não são eles que, no caso ali dos pais, estão à frente, né? Tanto que eu acho que a própria a cabeça da mãe fala: ansiedade, quanto tempo? Como é que tá o chazinho? Assim, eles criaram ferramentas pra, fica aí. Porque, cara, convenhamos, tirando a alegria e a nostalgia, teoricamente, nenhum dos sentimentos apresentados no filme é bom, né? Medo não é um sentimento bom, inveja não é um sentimento bom, nojinho não é um sentimento bom. O filme apresenta as funções deles e faz sentido. O medo cuida, nojinho também cuida, assim, pra não intoxicar, né, pra não passar vergonha. Então, cada um tem a sua função. Legal. Mas tirando a alegria, nenhum desses sentimentos é bom. São sentimentos que a gente sempre fala que tem que ser reprimido. Você não pode sentir raiva, você não pode sentir medo, você não pode sentir ansiedade. A gente sempre fala pra... Então, assim, talvez é isso. São sentimentos que eles não estão ali em voga. O pai não vai ficar sentindo tédio, ele tem mais coisa pra fazer, ele tem que se preocupar com o trabalho, tudo. A raiva é que controla ele, beleza. A mãe quem controla é o medo por causa dessa coisa do cuidado da mãe, tudo. Se um desses outros sentimentos, tédio, inveja, vergonha ou ansiedade, controlassem os pais, eu imagino, aí é um julgamento meu, e se eu magoar alguém com esse julgamento, me perdoe, que seria um adulto um pouco mais disfuncional.
E aí seria tratado já um adulto que precisa de um tratamento nesse sentido, né? Porque aí a gente entra em assuntos sérios, né? Então um adulto controlado pela ansiedade, como a gente sabe, como a sociedade hoje é um adulto que vai estar fazendo uma terapia, vai estar tomando um remédio, é algo que a franquia pode no futuro trabalhar. Os pais da Riley são pessoas que não parecem estar nesse ritmo, eles parecem ser uma família, tipo, ok, sem muitas complicações. Concordo em partes. O que me incomoda um pouco esse protagonismo da alegria, confesso aqui. É porque, obviamente, você não é controlado por ela. Mas me incomoda um pouco esse protagonismo da alegria, porque dá uma impressão, apesar do centro de comando ali ter 5 emoções, né, eu sempre imaginei, de novo, tô rompendo com o lúdico do filme, tô indo para um aspecto mais racional. Perfeito. Eu sempre imaginei que as 5 emoções, na verdade, não tem uma que comande de fato. As 5 estão ali e elas estão em um diálogo justamente para alcançar o equilíbrio entre todas elas. Então há momentos em que a raiva tem que se manifestar por conta de alguma situação difícil, há momentos em que o medo, enfim, isso você até mencionou na sua fala. O que me incomoda só realmente, e isso me incomodou tanto no primeiro quanto no segundo, é a alegria carregar a responsabilidade de capitanear essas emoções. Dá uma impressão pra mim, e aí eu fui... Não sei se é essa a intenção do filme, mas é a impressão que me veio. Que eu preciso ser constantemente positivista para eu conseguir lidar com as situações da minha vida. E às vezes, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, não será positivista. Na verdade, pode ser que ele seja, sim, um pouco mais ansioso. Só que, de novo, nunca a ansiedade sendo o comando. Sempre imaginando que eu estou com, agora um centro de comando, não são mais 5, né? Com 9 emoções. E essas 9 emoções estão num diálogo constante para saber que botões apertar, o que fazer. E aí, como você falou, se uma dessas emoções, inclusive a alegria, se destacar demais, talvez eu precise de um tratamento médico. Porque excesso de positivismo não é realista. Não é realidade. Exato. E eu acho que o filme demonstra isso muito bem, porque a alegria estava ocultando elementos do caráter dela numa ilusão, certo? A alegria estava iludindo ela, de que estava tudo bem, que ela era uma pessoa super boa. E aí precisou ver aquela enxurrada de emoções e memórias do passado pra ela perceber que, cara, não, eu tenho problemas. Às vezes eu sou invejosa, às vezes eu posso, sei lá, trapacear, não sei. Eu acho que o filme mostra isso. O primeiro filme mostra muito bem que as memórias não são únicas, que a gente pode ter uma memória misturada de alegria, tristeza, todas as emoções que aparecem agora nesse filme são emoções mais mistas, né? Pelo menos das 5 emoções que ela teoricamente já aprendeu a gerir. Mas eu concordo. O que eu acho nesse ponto da alegria estar no controle não o lúdico, mas a infância, né? Na infância tudo é muito mais belo, então a alegria ainda controla. A gente olha pros pais e a gente vê, né? A mãe controlada pelo medo e o pai controlado pela raiva. O pai não é um cara raivoso, mas ele é controlado pela raiva. A raiva é o cara que tá no comando, né? Então eu acho que os adultos mostram um pouco mais disso. Realmente, a vida não é controlada pela alegria. Ela é importante, ela tá lá, mas a gente vai ter a personalidade da pessoa vai acabar sendo voltada talvez para um desses pontos principais. Não sei como que eles vão trabalhar mais pra frente, se eles vão criar essa regra. Não, são 5 sentimentos que vão controlar e o resto se vira. Que também, obviamente, entra no lúdico, porque não é a realidade. A realidade não é assim. A gente tem que encarar a realidade com seriedade. A pessoa que é alegrona, ela é o bobo alegre. Tá numa situação super séria e o cara não consegue levar a situação a sério, vai lá, vai fazer uma piada fora de momento. Por quê? Porque não sabe, né, só viver de alegria, você não vai conseguir ter a empatia necessária pelo outro, sentir tristeza pela situação do outro, ou coisas assim, né? Imagino eu. Exatamente. Não, realmente, as emoções, eu não sei quem comentou isso, né? Alguém do meu ciclo social comentou isso, né? Que as emoções depois na paternidade e na maternidade mudam de fato, né? A mãe
passa a ter no centro ali a tristeza, o pai a raiva e tudo mais. Aí eu quero crer, por isso que eu acho importante eles mostrarem o desenvolvimento integral da Riley, para que a gente possa acompanhar a alegria deixando alguém controlar. Isso, e ser algo natural, né? Porque tanto a alegria e a ansiedade estavam manipulando memórias. Se nós prestarmos atenção ali, né, a alegria está a todo momento, realmente. Parece que ela não entendeu o primeiro filme, né? Não entendeu ainda. Não é ela que tem que dizer o que vai se tornar convicção para Riley, não é o departamento das emoções. Eu achei isso muito legal. As convicções não são determinadas por decisões dos 5. Não devem, pelo menos, ser determinadas. As emoções criam memórias que vão para um outro lugar, que é aquele laguinho, e lá é que as convicções são criadas. Cara, eu achei sensacional isso, que se nossas convicções dependerem de nossas emoções, misericórdia. Exato. A gente tá perdido, porque daí acontece o que aconteceu com a Riley. É uma ideologia que não gera amadurecimento, perdão, ideologia não é a melhor palavra. É uma falta de amadurecimento, conforme a gente vê quando a alegria tá no governo, não pode ter tristeza, não pode ter ansiedade, não pode ter memórias ruins. E quando a ansiedade reina, convicções extremamente ansiosas. Nenhuma das duas é saudável. Eu gostei muito da diferença, né? Que as emoções ali, as convicções, tudo bem que não estavam erradas, eram só parte das convicções que deveriam ser, mas que a alegria colocava, elas definiam o ser, né? Eu sou boa, eu sou uma boa amiga, eu sou legal, eu sou aquilo. Quando a ansiedade começa a mexer, ela começa a... Se eu conseguir tal coisa, eu vou ser tal coisa. A ansiedade se valida através de algo externo, né? A ansiedade tenta ali se validar através de conquistas externas que ela imagina que vão gerar um resultado. Porque a ansiedade faz isso, ela imagina o futuro. E a alegria não, a alegria ela gera convicções do próprio ser. No final das contas as duas estavam erradas, sim, mas eu acho que é importante a gente focar mais no primeiro caso, né? Quem você é não é uma validação externa. A validação externa é importante, ela vai vir, ok, mas a gente não pode buscar na validação externa a resposta de quem a gente é. Não pelo menos na validação externa dos outros. A gente tem que se conhecer. Pra gente se conhecer, a gente tem que conhecer a Deus. Então a validação externa que a gente tem que buscar não é externa, é interna do Espírito Santo falando com a gente, de Deus nos apresentando. Mas eu gostei dessa diferença nítida que o filme traz. Meu amiguinho, indo pro final, pra resolução do conflito, né, que a Riley... A gente nem falou pro pessoal, né? A gente falou no início que eu não ia ficar contando a história aqui, resumir a história. Mas isso foi outra coisa que me deixou um pouco incomodado. Não achei ruim. Mas não sei se é porque eu sou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, portanto eu lido com essa emoção com muita regularidade. Mas eu achei que a solução... O filme deu um espaço muito pequeno para a solução. O filme falou muito do problema, deu bastante destaque pro problema, mas quando chegou o desfecho, que é o ápice da trama, querendo ou não, né? A gente quer ver o ápice ali, né? Quando a gente quer ver a solução do problema que ele levantou em todos os minutos. Eu achei que foi muito rápido. Igual o primeiro. Pois certo? É. O primeiro também soluciona de uma forma muito rápida. Isso foi algo que me incomodou bastante. Não sei se é porque é uma questão de ser um filme, apesar de ser um filme mais entendido por adultos, tem um público infantil que talvez não entenda soluções mais complexas. Mas como nós somos adultos aqui, a gente acaba avaliando como adultos, né? Eu achei a solução muito rápida. Não dá muito tempo pra gente se emocionar muito. Eu lembro que o primeiro filme, eu chorei demais. Apesar de ser uma solução rápida. Esse segundo, algumas lágrimas caíram. Me identifiquei muito com a ansiedade, com a Riley tendo uma crise de ansiedade. Consegui ter essa empatia por ela e me veio à memória eventos de ansiedade que eu já tive. Dá uns gatilhozinhos, né? Dá, mas quando eu vi, acabou. Eu acho que entra naquilo. É o ideal, né? O ideal seria a gente conseguir de uma forma muito centrada resolver os nossos sentimentos, mas ele não reflete a realidade. Né? A agilidade com a qual foi resolvida as coisas ali, infelizmente, não reflete a realidade. É realmente rápido. Não me incomodou tanto, mas obviamente não passo, então entendo o seu incômodo.
E espero que, havendo a continuidade e sendo tratado elementos talvez mais adultos numa adolescência, tratem com mais calma alguns elementos. Porque eu acho que a criança é muito do momento. Ela tem 13 anos, a criança é do momento. Então eu passo um pano por ela ter 13 anos. Se ela tivesse 15, eu já não passaria. Se ela tivesse 17, aí já não dá. Porque a criança é muito do momento. Penso eu, tentando proteger um pouco o filme, mas eu concordo contigo. Não, e aí vem mais ainda a expectativa de se ter um filme adulto voltado para o público adulto. Isso é uma pesquisa recente, não sei se o amiguinho teve acesso, mas o The News, né, o noticiário que eu acompanho, mandou pra nós. O cara acompanha noticiário, é brabo mesmo, mas hein? cara, o The News aqui, ó, fazer um merchan gratuito pro The News. O The News é um jornal que vem no e-mail, vem 5 notícias principais do dia anterior, é fantástico. Daí são 5, resumo de 5 notícias, e aí ele dá lá, se quiser se aprofundar, eu nunca me aprofundo, né, não dá tempo. Mas pelo menos eu não fico tão por fora do que tá acontecendo no mundo. Tá bom, é uma forma, né? Pois é, mas saiu uma pesquisa que diz que os maiores hoje espectadores de desenhos, de animações, não são mais as crianças, são de fato os adultos. Até por uma questão da maturidade estar mais tarde, né? Então as pessoas estão demorando mais para amadurecer, consequentemente o apreço por animações aumenta. Uhum. E então eu creio que por ter essa tendência atual no nosso mercado, eu espero que Divertidamente foque num 3. Mas dessa vez a Riley, talvez jovem, talvez ele finalizando a adolescência, caminhando para jovem adulta ali, finalzinho da faculdade. Comecinho da faculdade, né? Comecinho, né? Ela tá no médio, né? Ela foi pro médio. Ela tá no médio, indo pra faculdade ali. É que eu não entendo o sistema americano, né? Eu me perco nos high school, university, eles têm um monte de coisa assim. Mas passando por essa fase, mais uns 4 anos mais pra frente, voltado para um público adulto. E uma sugestão, né? Não que a gente vai que né, alguém da Pixar tá nos ouvindo, da Disney. Não, eles estão, com certeza. Com certeza, né? Com Que loucura. Investe mais na solução. Nós queremos ver melhor como que as soluções são dadas. O problema a gente conhece bem, mas algumas pessoas não conhecem as soluções. É isso então, meu povo, um pouquinho aqui das nossas percepções de Divertidamente. Acabamos não dando quase nenhum spoiler do filme, que é maravilhoso, falamos sobre ele. Claro que se você assistir o filme e vir ouvir aqui, você vai entender muito mais do que a gente tá falando. E eu tenho certeza, meu amigo, que quem estiver ouvindo o cast aqui, dos nossos comentários, tem seus próprios comentários. Porque eu já ouvi algumas pessoas falando, eu ouço vocês e eu vou conversando. Então assim, eu quero ouvir essa conversa. Manda seu comentário, deixa aí no YouTube ou mesmo no Spotify, manda no nosso Instagram os seus comentários aqui sobre, né, Divertidamente 2. O que você achou, o que você acha que pode melhorar, o que você acha que acertou em cheio, né? E meu amiguinho, obrigado, né, por se dispor, mesmo estando aí de cama, ajudar a gente mais um cast. Isso aí, pessoal, sempre um prazer falar de nerdice e teologia. Comenta aí realmente, curte, ajuda a gente. Se tiver sugestões, falamos aí, hoje foi Divertidamente 2, semana passada falamos de This Is Us. Os 2 filmes permitem que a gente expanda. 2 filmes, o filme e a série, permitem que a gente expanda para outros assuntos. Tem sugestão? Manda lá, que a gente grava o cast. Falou, meu amiguinho. This Is Us, que por sinal a gente ficou muito mais apresentando a série do que falando dela. Então tem muita coisa para tratar no This Is Us. É isso. Um beijo e um queijo.